Bom, falando dos mecanismos de aumento de resistência, a gente viu então que quando eu aplico uma tensão no material, esse material vai se deformar, no primeiro momento, elasticamente, num segundo momento, plasticamente. Quando eu falo, então, de mecanismo de aumento de resistência, eu estou falando em aumentar essa transição do regime elástico para o regime plástico, ou seja, aumentar a tensão necessária para o material começar a se deformar plasticamente. E a gente viu que o material se deforma plasticamente de maneira preferencial para o deslizamento planar. E esse deslizamento planar, ele é facilitado pela existência ou pela presença de discordâncias no interior dos materiais. Como na prática, todos os materiais, eles têm discordâncias no seu interior, os mecanismos de aumento de resistência, eles vão consistir basicamente em atrapalhar, dificultar essa movimentação de discordâncias. Então, se eu dificultar essa movimentação das discordâncias, como esse é o principal mecanismo de aumento de resistência, vai ocorrer é que o limite de escoamento do meu material vai tender a aumentar também. Tá? Eu tenho basicamente, então, 4 maneiras de aumentar esse limite de escoamento, aumentar a resistência mecânica de um material. Tá? Então, escritos aí, o encruamento, que consiste basicamente em aumentar o número de discordâncias no interior do material, a diminuição do tamanho de grão, eu separei esses dois aqui porque são os dois que são possíveis de serem feitos no material puro. Depois eu tenho a solução sólida, que é adicionar então um elemento de liga no material, e uma precipitação de segunda fase. Esses 3 que estão em destaque aqui é o que a gente estuda nesse curso. A precipitação de uma segunda fase, ela é um pouco mais complexa, e a gente estuda no curso do semestre que vem, materiais de construção mecânica. Então, antes da gente entender os mecanismos de aumento de resistência, é preciso que a gente entenda um pouco o efeito da presença de uma discordância no material. Quando eu tenho uma discordância na estrutura cristalina, um plano extra aqui no cristal, esse plano extra vai causar tensões que a gente chama de tensões compressivas na parte de cima dessa estrutura e tensões do tipo trativas na parte de baixo dessa estrutura. Então, as discordâncias elas vão ter uma certa interação entre si. Se eu tenho 2 discordâncias que a gente diz com sinal com sinais iguais, ou seja, essas 2 discordâncias aqui elas têm um plano na parte superior dessa nossa referência aqui, elas vão causar tensões compressivas e trativas no mesmo sentido. Isso faz com que haja uma repulsão entre essas discordâncias. Elas vão querer ficar longe umas das outras, tá? Elas vão se afastar. Já se as discordâncias tiverem sinais trocados, ou seja, uma discordância que tem um plano na parte superior desse plano de referência, e um plano extra, e a outra discordância vai ter um plano extra na parte inferior desse nosso plano de referência, elas vão se atrair, podendo, em alguns casos, até se aniquilar. Tá? Se elas se alinharem perfeitamente, elas podem, inclusive, se aniquilar. Então, o primeiro mecanismo de aumento de resistência que a gente estuda é justamente o encruamento. O que significa encruamento? O encruamento é um aumento da densidade ou da quantidade de discordâncias no interior do material, promovido por uma deformação plástica. Como assim? Se eu tenho um material e eu deformo ele plasticamente, o que a gente viu? Que as discordâncias elas vão se movimentar no interior desse material. Quando ocorre essa movimentação de discordância, as discordâncias elas vão interagir entre si
com os outros defeitos e elas vão se multiplicar, tá? Elas vão aumentar a sua quantidade dentro do material, tá? Onde a quantidade de discordâncias no interior do material ela é dada em centímetros por centímetros cúbicos, tá? Então, a discordância é um defeito em linha por volume, tá? Então, o que acontece? Se a gente analisa a micrografia por microscopia eletrônica de transmissão de um aço aqui microligado ao nióbio, veja que eu tenho duas imagens diferentes aqui, né? A da esquerda, a gente tem um material no estado recosido, livre de deformação. Nesse estado aqui, a densidade de discordâncias é tipicamente da ordem de 10 a sexta. Então, não é que não tem discordâncias, lembra, né? Todo material de engenharia vai ter alguma quantidade de discordâncias, mas a quantidade de discordâncias aqui é muito pequena, né? A densidade é pequena, 10 a sexta. Tá? Esse mesmo material, após a deformação, uma deformação plástica severa, aumentou significativamente a sua densidade de discordância, passando tipicamente para 10 elevado a 12 centímetros a menos 2. Isso é um aumento muito grande, tá? Então, o que aconteceu daqui para cá é que esse material foi deformado plasticamente. Durante essa deformação plástica, as discordâncias se movimentaram e se multiplicaram, tá? De novo, interagindo com os defeitos e com elas mesmas, tá? Então, todo esse emaranhado que vocês estão vendo aqui é devido à presença das discordâncias. Essa técnica aqui, ela é capaz de detectar a presença dessas discordâncias e, portanto, aqui é possível observar um aumento significativo dessa densidade de discordância. Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente a curva, né, que a gente chama de tensão, deformação, para o mesmo material que sofreu diferentes níveis de deformação prévia. Tá? O que isso quer dizer? Então, essa curva em verde aqui está mostrando para um aço baixo carbono, então ferro com um pouco de carbono ali, até 0,3% de carbono. Esse material foi submetido a um ensaio. Esse ensaio ele vai dizer para a gente quanto de tensão que a gente precisa para causar uma deformação nesse material. Essa região aqui, ela delimita para a gente justamente o quê? O limite de escoamento. Essa região de destaque aqui é o que a gente chama de tensão, é onde a gente detecta a tensão limite de escoamento do material. E esse ponto aqui, ele mostra o alongamento máximo do material nesse ensaio. Nesse ponto mostra justamente quando o material se rompe. Esse ponto mostra quando o material passa do regime elástico para o regime plástico, e esse ponto mostra quando o material se rompe. Então, veja que o material com 0% de deformação prévia, ou seja, material que seria equivalente a esse estado recosido, ele tem esse comportamento em verde aqui. Tá? Agora, esse mesmo material, quando submetido a esse ensaio, mas que foi previamente deformado 4%, esse material ele sofreu uma deformação prévia de 4%, uma redução em área, por exemplo, dessa ordem. Olha o que acontece com o limite de escoamento. Foi elevado. Em compensação, o alongamento máximo desse material também foi reduzido. Mas veja que o limite de escoamento saiu da ordem aqui de 200 megapascal e foi para a ordem de quase 400. Isso é um aumento muito significativo, com apenas 4% de deformação prévia. O que aconteceu daqui para cá? Um aumento da densidade de discordâncias. Como as discordâncias interagem entre si, a deformação plástica do material é ditada por
a movimentação das discordâncias, se eu tenho uma maior quantidade de discordâncias no interior do material, elas vão acabar interagindo mais e vão ter uma dificuldade maior de se movimentar. Isso faz com que o limite de escoamento do material se eleve. Tá? Com 24% de deformação plástica, veja que esse valor aumenta ainda mais. Tá? O limite de escoamento vai para um valor próximo a 500 megapascal, e novamente eu tenho uma redução do alongamento máximo. Geralmente, esse problema a gente vai enfrentar sempre quando a gente estiver tratando de materiais, tá? Quando a gente aumenta o limite de escoamento desse material, a gente vai ter uma tendência de diminuir o alongamento máximo que esse material é capaz de sofrer.